Olá, sejam bem-vindos a mais um A Casa é Sua Podcast. Como de costume, fique à vontade, seja lá no carro, na sua casa, no sofá, onde você estiver. Relaxe, concentre-se que hoje a gente vai ter muito conhecimento e muito insight sobre empreendedorismo. Porque o meu convidado hoje, ele é o famoso skin the game, a pessoa que fala, né, e que faz, fala o que faz ou o que fez. E isso, para você que nos acompanha, né, e que busca conhecimento, que o intuito desse canal, você que já nos acompanha não há muito tempo, né, porque o canal é mais ou menos novo, você sabe que o que a gente quer aqui é trazer conhecimento de qualidade para que mais pessoas possam empreender. Às vezes você tem medo, você tem receio, como é que eu vou fazer? Será que eu vou fazer? Será que vai dar certo? Porque eu, como um bom economista, acredito que a roda girando é melhor para todo mundo. Por isso que a gente convidou o Rogério Bach. Ele é um empreendedor, né? Vocês vão conhecer bastante da história dele. Já aproveita aqui, você que ainda não segue o canal, manda um aviãozinho para o amigo. A gente vai deixar o contato dele, dos negócios dele também. E com certeza a gente vai ter um conhecimento de excelente qualidade. Muito obrigado pela tua presença, Rogério, por dedicar esse tempo de forma gratuita e espontânea ao nosso podcast. Com certeza eu, em nome de todos que vão nos acompanhar, agradeço muito. Eu sei que o tempo é nosso bem mais precioso. A gente não consegue comprar tempo para nós até conseguimos comprar de outros. Mas nem você, nem eu conseguimos comprar nem um minuto a mais para nós. São 24 horas e é isso. Por isso que, a partir de agora, a casa é sua. Primeiro, muito obrigado pela oportunidade. É um grande prazer estar aqui com vocês, estar podendo falar daquilo que eu amo, que é o empreendedorismo. E eu tenho uma frase do empreendedorismo que eu vou começar com ela. Então, quando estamos aqui compartilhando, fiquei muito feliz quando você fez a colocação que assim, eu me sinto muito bem em ajudar as pessoas e através do empreendedorismo elas podem transformar suas vidas. Eu acho que a gente tem compartilha da mesma visão e do mesmo sentimento em relação a isso. E a frase que eu uso é que o empreendedorismo é a maior ação social que um ser humano pode fazer. Porque no empreendedorismo não há nada que você possa ajudar tantas pessoas quanto você empreender. E quanto mais você empreender, quanto maior for o empreendedorismo, maior forem os seus negócios, mais pessoas você vai estar ajudando. Então é uma forma, quem está empreendendo tenha essa plena consciência, você já está fazendo uma ação social. Porque você está ajudando muita gente que está envolvida diretamente e indiretamente ao seu negócio. Então isso é muito importante, entender que empreendedorismo transforma a vida não só sua, mas de muitas pessoas. Com certeza, né? Porque seja um empreendedor em grande escala, né? Economista adora falar escala ou em pequena escala, sem dúvida vão ter pessoas e essas pessoas vão ter muitas vezes a vida transformada, né? Porque conseguem um trabalho, conseguem uma renda e de lá empreendem muitas vezes, né? Exatamente. E transforma a vida da família, transforma a vida de um todo, porque elas estão ativas, estão no meio, estão fazendo a sua vida, estão podendo manter sua família, estão podendo dar educação para um filho. Transforma realmente. É só você pegar o caso de entender o quanto que o empreendedorismo é forte, se você vai numa cidade pequena e tem uma grande empresa. Tira aquela grande empresa daquela cidade para você ver o que vira. Problema. Virou um problema, aquela cidade se torna um problema para a sociedade, se torna um problema para o governo, se torna para questão de educação, para questão de segurança, para uma série de coisas. E enquanto está lá bem aquela empresa, todo mundo tem o seu recurso financeiro, tem de onde tirar, tem de onde ganhar o seu dinheiro. Tem trabalho, né? Isso é bacana. E eu gostaria que tu falasse um pouco de onde que você veio, porque muitas vezes, Rogério, as pessoas pensam assim, empreendedorismo é para quem já veio de família, que as pessoas são empreendedoras, ou tem que vir de grandes centros, ou tem que ter tido excelente educação, estudar nas melhores universidades. Então, por isso que eu sempre gosto que os nossos convidados, eles falem, não precisa ser muito, um pouco sobre a tua vida, como é que você começou, de onde você veio, até para que as pessoas entendam que
normalmente não precisa nada disso. Bem por aí, mais ou menos esse é o caminho. Bom, eu nasci em Faxinal dos Guedes, é uma cidade no interior de Santa Catarina, 500 quilômetros de Florianópolis. Eu sou nascido na roça, então sou o quarto filho de uma família de 4 irmãos, né? Uhum. E trabalhávamos na roça. Só para ter uma ideia sucinta, foi ter energia elétrica, eu tinha 13 anos de idade na minha casa. Até os 13 anos você viveu sem energia elétrica. Sem energia elétrica. E você aqui reclamando às vezes que fica sem internet, né? Sem energia elétrica, a gente vivia... Então fiquei lá, trabalhei, só isso é uma história muito longa de tudo que a gente passou para poder estudar e tal. E quando eu tinha 17 anos eu saí da roça, vim diretamente para Florianópolis, meus irmãos aqui moravam, para trabalhar e estudar. Então vim para ganhar a vida, para tentar mudar a história da vida, porque meus pais sempre falavam, olha, aqui não é o local para vocês fazerem a sua história e fazerem a sua vida, porque meu pai tinha uma pequena área de terra e tal, e não tinha muita perspectiva. Então a gente saiu para trabalhar e estudar. E aqui a gente começou o trabalho CLT, fui doméstico inicialmente, depois trabalhei atendente de papelaria, de atendente numa papelaria, trabalhei de vendedor de cartela de bingo, e aí comecei a parte de fotografia, onde a gente começou uma empresa familiar, né? Então comecei como fotógrafo, aí montamos a empresa de eventos e assim foi o crescimento. E tudo isso gera muito conhecimento, né? E bagagem, né, Rogério? Às vezes as pessoas pensam... Não é que elas pensam, às vezes elas têm vergonha, né, de contar algumas coisas que elas acham que não é tão bacana, né? Mas isso é a base, né, para poder construir um negócio maior, muitas vezes, né? Exatamente. A gente tem que separar duas coisas. Informação e conhecimento. Informação, nós podemos pegar o celular aqui, abrir e nós ter um caminhão de informação. Nesse momento, em 1 hora, a gente pode pegar muita informação. Conhecimento é aquilo que você vivenciou, é aquilo que você tem calo em relação a isso, você tem experiência, você passou por aquilo. Não é só uma informação que você leu, que você viu. Então, todo esse caminho, ele te transforma, ele traz conhecimento, ele traz uma aptidão maior. Tanto que existe muito hoje na internet, a gente até brinca, né? Existe guru de internet que nunca fez nada e deu certo 1 ou 2 etapas dentro da internet, vendeu alguns produtos, ganhou dinheiro e sai dando receita para qualquer negócio. Com todo o respeito de quem faz isso, e tá tudo bem, não tem problema, mas quando o bicho pega, vai faltar o conhecimento, que é quem é que conhece de cada negócio, quem é que conhece de cada área. Então esse calo ele faz diferença. Quem empreende sabe do que eu estou falando, que a dificuldade que se passa em momentos do empreendedorismo, tanto de gestão de pessoas, de gestão financeira, tudo isso. Né? Eu costumo fazer uma analogia que o empreendedorismo, você nunca vai estar numa piscina, num lago calmo. Você vai estar num mar revolto, às vezes mais calmo, às vezes menos, ou você vai estar subindo, descendo, né? E quando tá tudo calmo, tá tranquilo, né? Mas são nas oscilações que aí talvez quem nunca sentiu na pele vai ter dificuldade de agir sob pressão, né? Eu nunca me esqueço de uma aula de graduação, eu sou administrador também, que um professor falou, olha, se tá tudo errado, demite, manda todo mundo embora, e um aluno, na época eu era estudante, questionou, tá aí, e a família, e as pessoas, como é que você se sente assim? Você já fez isso? Sentar na frente se você tem um colaborador, 20, 50 ou 100, falar para ele, não dá mais. Eu sempre falo assim, começar a empreender a partir da primeira demissão que você tem que fazer, seja ela por questão de não dar mais aquele funcionário, por uma questão de ele não estar dando conta da função, ou por questão de valores, ou questão em uma série de coisas, ou também por você ter que fazer corte de gastos da sua empresa. Começa por aí. Porque se você tem um mínimo de respeito com as pessoas, já começa a dificuldade. Porque você vai ter que fazer um desligamento, mas tratando o pessoal com o devido respeito, independente do que aconteça. E aí já começa a forma que você lida com as pessoas, que respeito você tem. Uma das provas em relação a isso, nessa parte da gestão, que eu acho que é muito importante, se você lembra bem, nas antigas, quando veio o processo que eles chamavam a reengenharia. É só você pegar todas as empresas que passaram por o processo de reengenharia, 90% delas quebraram. Porque ela pregava isso, demitia um monte de gente, de não sei o quê. Uma empresa tem uma história.
Uma empresa existe pessoas, existe um histórico. E se você vai lá e quebra simplesmente toda essa história, você mata a empresa. Tanto é que hoje em dia não se faz mais isso, né? Que se alguém compra uma empresa, isso é normal, ela compra junto um tempo que, no mínimo, as principais pessoas precisam estar na operação. Senão ela não compra. Você nunca vai ver um grande fundo, né, comprando uma operação sem, no mínimo, X pessoas ter que ficar por X tempo para poder passar a cultura, né? Perfeitamente. A cultura da empresa, ela existe. E aonde está a cultura? Nas pessoas que ali estão. Não está dentro de um computador, não está dentro de uma máquina. Isso, e você fez um comentário muito legal. E realmente, há um tempo atrás, comprava-se, tira todo mundo, coloca. Só que aí era outra empresa, né? Exatamente. Mudou todo mundo, é outra empresa. Não, e fazia-se na própria empresa, Sim. Mesmo sem comprar. Existiu essa fase que era o processo de reengenharia. Não, vamos entrar no processo de reengenharia. Ela demitia todos os gerentes, demitia supervisor, demitia um monte de gente. A empresa, quando via, ia à bancarrota. Por quê? Porque realmente quebrou a cultura, quebrou a estrutura, a base da empresa. Eu acabei de fazer uma reunião de treinamento com a minha equipe, falando sobre o ano, discutindo sobre as metas. Inclusive, a gente teve premiação em relação às metas para todos da empresa. A premiação foi para toda a equipe. E uma das coisas que eu faço todas as reuniões, eu faço questão de falar. A empresa está aqui. A empresa é isso, somos nós, as pessoas que estamos aqui. Toda a infraestrutura, os prédios, as coisas que estão envolvidas, não é a empresa. Tira isso aqui para você ver se funciona. Nós somos a empresa, as pessoas são a empresa. Não existe, a estrutura faz parte do processo, mas o que uma empresa são pessoas. Excelente colocação. Até porque a estrutura física qualquer um consegue copiar muito fácil, concorda comigo? Exatamente. Você vai lá, olha, faz igual. Só que as pessoas, o comportamento, os cérebros, é muito mais difícil de copiar, né? Exatamente. Então, por mais que você fale assim, eu vendo produto, não depende de pessoas. Não existe produto sem serviço. Com certeza. Todo produto tem um serviço, tem uma entrega, tem tudo no meio. Então, o serviço está ligado a pessoas. E tudo isso tem o quê? Como é que essas pessoas estão fazendo essa entrega? O que elas têm de legado? O que elas estão deixando em relação a essa empresa? Então, é isso que está muito ligado à cultura, né? Isso. E vocês que estão nos acompanhando, vocês já estão vendo que a gente vai ter muita conversa, né? O Rogério, como ele já falou, ele ele veio do interior, começou com uma empresa familiar, com fotografias e depois com formaturas, e ele evoluiu e hoje ele empreende em várias áreas. E você que vai nos acompanhar, a gente vai depois conversar sobre essas áreas, porque ficou claro que para você, empresa são pessoas. Exatamente. Empresas são pessoas. O grande segredo está em você conseguir ter essa gestão de pessoas. E a gestão de pessoas eu tenho uma outra frase que é bastante conhecida, que um grande líder só cresce, ele só se torna uma pessoa maior, ele só tem um crescimento quando ele faz com que outras pessoas cresçam. E que façam o que ele fazia num momento anterior. Ele tem a visão dessas pessoas crescer. Ele precisa fazer pessoas crescerem junto com ele. Não existe um bilionário sem ele formar milionários junto com ele. Com certeza. Total sentido isso. Bom, vocês já perceberam que a gente vai ter bastante conhecimento. Para que a gente possa estar aqui, a gente precisa dos nossos patrocinadores, né? Que é uma parte importante, a gente faz o nosso jabá. E o nosso principal patrocinador hoje é você, Rogério. Porque sem você, que volto a repetir, de forma gratuita, espontânea, tá aqui dedicando muito mais do que contando sobre empreendedorismo, falando sobre tua trajetória, mas também dedicando teu conhecimento. Como você mesmo mencionou, são coisas que a gente precisa vivenciar muitas vezes. Informação, a gente pega aqui o telefone, lê e tem um monte de informação. Mas conhecimento de verdade não se adquire assim do dia para a noite, né, de uma hora para outra. Então, por isso que a gente fica muito feliz. A gente vai deixar o contato do Rogério e das empresas que ele administra depois. A gente também quer agradecer aos nossos outros 2 patrocinadores. Um deles é a Carol Decor, e o outro é a Carol Cortinas. O que essas empresas fazem? A Carol Cortinas, ela é uma empresa que eles falam que eles são especialistas em vestir a casa. Então, eles vestem a janela
com cortinas, persianas, eles vestem as paredes com papel de parede, eles vestem o chão com piso vinílico. E se você não conhece ainda, você que está nos acompanhando, a gente vai deixar aqui o contato, o Instagram e os contatos da empresa, e com certeza em algum momento você vai precisar, seja para sua casa, para o seu trabalho, porque se a gente está em casa, a gente sempre tem ou uma cortina, uma persiana, no trabalho também precisa, seja para privacidade, para controle de luminosidade, né? Então é uma empresa muito bacana e vale a pena dar uma conferida. E a outra é o irmão mais novo da Carol Cortinas, que é a Carol Decor, que ela veio para complementar o mix de produtos da Carol Cortinas. Então a Carol Decor, ela trabalha com tapetes, e com relação a tapetes, eles trabalham com vários tipos de tapetes, fazem sob medida, ou seja, você tem um empreendimento, você precisa de um tapete lá específico, provavelmente a Carol Decor vai conseguir atender. Trabalha também com quadros, e na questão dos quadros é muito interessante porque você consegue personalizar os quadros. Como assim, Éder? Você pode escolher lá a imagem que você quiser, no tamanho que você quiser, claro, com as limitações, enfim, né, de impressões. Eles fazem o quadro com a moldura e com a imagem que você achar que é mais interessante. Ele pode ser em canvas, que é uma espécie de tecido. Ele pode ser uma impressão, que daí você consegue colocar um vidro na frente, você pode não colocar, como escolhe. Isso acaba deixando muito bacana. E a Carol Decor também trabalha com móveis soltos. O que são móveis soltos? Mesa, cadeira, sofá. Tudo que normalmente é aquelas coisas que a gente tem na nossa casa, no nosso trabalho, que a gente consegue movimentar. Então, esse tipo de produto é a Carol Decor. E para os nossos convidados, a Carol Decor, ela presenteia com um quadro. A gente não vai te entregar ele agora, porque como eles personalizam, então a Carol Decor vai entrar em contato, você vai escolher lá uma imagem, algo que você acha que vale a pena, e eles vão fazer um quadro e vão te mandar. De qualquer forma, novamente, eu, Éder, quero agradecer você pela tua presença, e você é hoje o patrocinador mais importante, acima dos nossos. Por quê? Porque esse canal ele só existe para disseminar conhecimento, foi e sempre será de forma gratuita. E a gente faz isso, e a gente dedica o tempo, e a gente fica muito feliz quando a gente percebe que muitas outras pessoas também tem esse anseio, porque às vezes aquela frase que não adianta dar o peixe, né? Ensinar a pescar é melhor, porque se você dá um peixe hoje, vai consumir e amanhã não tem mais. Mas se você ensinar a pescar, pode todo dia ter um peixe. Tá buscando. E o empreendedorismo é isso, né? Ensinar a pescar. Então, por isso que eu gostaria que você pudesse... Como que foi a sensação quando você veio lá do interior, como você mesmo falou, morou até os 13 anos, sem energia elétrica, e chegou numa cidade. Florianópolis não é uma cidade tão grande, mas para quem veio dessa cidade, era uma cidade gigante, né? Como que foi essa relação? Porque isso, às vezes, acontece com um empreendedor quando está começando, numa outra escala, né? Ele sai de um CLT ou ele não trabalha. Nossa, como é que vai ser eu ter o meu primeiro negócio? Eu acho que o primeiro passo, né, que a gente tem que ter é o seguinte, são decisões na vida que é o que eu quero para minha vida. Perfeito. Eu quero ser mais do mesmo ou eu quero fazer algo diferente? Quais são meus desejos, quais são os meus anseios em relação ao futuro? E eu tinha muito claro que eu queria uma vida diferente, eu queria mais. Não queria simplesmente ter só um trabalho, ter algo ali básico, e que não está errado, não tem nada de errado nisso, cada um pode ter a sua carreira, está tudo certo, mas vem desse desejo. Então, muitas vezes, tem o bichinho do empreendedorismo, começa por aí, porque ele começa do desafio. Ele não se contenta com aquilo que está, com aquele padrão básico, com aquela questão dele ter, vamos dizer assim, a tal estabilidade. Para o empreendedor, a estabilidade não vale de nada. Ele não quer essa estabilidade. Tanto que, muitas vezes, vocês se perguntam o seguinte. Vamos lá, pega alguém que é um grande empresário. Vamos pegar, por exemplo, exemplos que nós temos no Brasil. Aqui de Santa Catarina, o pessoal da WEG, que é uma multinacional gigantesca. Perfeito. Vamos pegar o dono da Van, vamos pegar... enfim, inúmeras empresas que nós temos. Estou pegando duas como base. Aí você olha o seguinte, mas esses caras já têm tanto dinheiro que dá para 2, 3 gerações deles, o dinheiro que eles têm. E eles continuam ampliando e fazendo mais. Porque o que move eles é o desafio. O que move eles é essa tal instabilidade. Então você tem 2 opções na sua vida. Eu quero uma coisa mais estável e está tudo bem. Agora, se eu quero empreendedorismo, eu quero algo a mais, é estar disposto à instabilidade. E muitas vezes
eu converso com pessoas que estão querendo iniciar o empreendedorismo e elas me falam o seguinte: nossa, mas eu não começo porque eu tenho medo de perder tudo. Daí eu faço a pergunta: tá, mas o que você tem? Aí ela começa a pensar: pois é, que tudo que eu tenho. O que é tudo, né? O que é tudo? Aí eu falo: beleza, vamos lá, então você vai começar a empreender. Sempre indico que para você começar a empreender, então imagine que você está numa carreira CLT. Primeiro, qual é a organização financeira e quanto tempo você tem uma reservinha financeira para que você consiga sobreviver sem depender daquilo que você vai começar novo. Não adianta você sair do seu trabalho hoje para começar a querer empreender e você não ter dinheiro nem para você pagar suas contas do próximo mês. Então, primeiro, começa a organizar suas contas, tem um dinheiro para 3... Eu falo assim, o ideal seria você ter guardado para 6 meses e pagar teu custo fixo. Que você pode ter ações nesses 6 meses e começar a fazer trabalhos, já ter as ações de empreendedorismo para que 6 meses começar a vir um retorno para começar a pagar tuas contas. Mas nesses primeiros 6 meses, você não precisar já estar dependendo que a empresa te dê dinheiro. Porque qual a empresa que tu abre já sai dando dinheiro? Eu não conheço. É muito difícil. Primeiro tu planta, depois tu colhe. Então, esse é o passo. E aí, organize-se. Então, organize-se, comece a fazer em paralelo alguma coisa para essa parte de empreendedorismo, mas tenha uma segurança financeira, no mínimo, para poder te sustentar por um período mínimo, né? E, claro, faça sacrifício também. De repente, o padrão de vida que você está levando não te permite aguardar tanto dinheiro. Tá, mas se tu quer dar um passo a mais, faça um esforço. Faça um esforço para que você consiga dar um passo. E coloca em jogo: eu tenho um carrinho, vou vender o carrinho, vou ficar a pé, vou pegar o dinheiro desse carro para começar o empreendedorismo. Ah, mas se eu perder? Tudo bem, volta a trabalhar e começa a conquistar ele de novo. Isso é empreender. Ou você tem coragem de enfrentar e ir para cima e correr risco, ou você não dá outro espaço. Porque muitas vezes as pessoas elas querem ter duas coisas ao mesmo tempo que não tem como. É como se você comparasse, eu vou fazer uma analogia muito simples, que eu acho que todo mundo... Futebol no Brasil, todo mundo gosta. Você não tem como torcer, sei lá, pro Inter e pro Grêmio, ou pro Flamengo e pro Vasco, ou pro Palmeiras e pro Corinthians ao mesmo tempo. Concorda comigo? Exato. Você não tem como ser empreendedor e ter segurança. Não existe. Não existe. A instabilidade é o que mais vai existir no empreendedorismo. Eu falo assim, ó, sabe a primeira coisa que você tem certeza quando você abre uma empresa? É que virão boletos de cobrança para você. Sem dúvida. Agora que você vai ter venda, que você vai ter dinheiro, não tem nada. Agora, abriu a empresa, você pode ter certeza. Virão despesas. E aí, Rogério, hoje você já tem vários negócios, a gente vai comentar um pouco sobre eles, mas muitas vezes as pessoas também falam assim, mas pro Rogério é fácil, porque hoje ele já tem vários negócios, já tem várias pessoas, mas as responsabilidades, elas são proporcionais a quantidade de negócios. Exatamente. Hoje nós temos aproximadamente 200 funcionários nos nossos negócios. São 200 pessoas diretamente envolvidas que nós temos um compromisso com elas de todo mês estar pagando salário, de todo mês pagar todas as coisas. E isso é sagrado. Isso a gente tem que honrar, isso a gente tem que fazer certo. Claro. Isso é responsabilidade. Isso é a coisa que você tem o seguinte, está todo mundo lá, mas e se não deu certo para não pagar o salário no final do mês, quem é o responsável? Quem é? Essa carga você tem que carregar, essa responsabilidade você tem que ter. Saber que cabe a você, no estágio que você está, se responsabilizar por todos esses outros. Todas essas outras pessoas que estão junto com você nesse caminho. Então, quanto mais você vai crescendo, quanto mais você vai ampliando os seus negócios, maior é a tua responsabilidade, maior é o peso que você tem de responsabilidade consigo mesmo e com todos aqueles que te seguem. Sem dúvida. E isso, você tem 200, você citou alguns nomes ali bacana, a WEG. A WEG ela já tem mais de 30 bilionários. Ela não gerou nem milionários, né? Ela gerou bilionários, né? Por isso que Santa Catarina tem tantos bilionários, como tá listado. E com certeza elas têm os mesmos desafios que talvez você que está pensando em começar. Porque você já pensou qual que é o custo fixo da WEG lá quando começa dia 1º lá do mês? Com certeza eles têm que vender bilhões, né? Não é milhões, né? Porque o faturamento deles são bilhões, então eles precisam vender bilhões por mês. Exatamente, porque se não atingir aqueles bilhões, a conta não fecha. Aí é prejuízo. Aí é prejuízo. Só que aí não vai ter um prejuízo de um carro, né? Exatamente. Ele vai ter um prejuízo gigantesco. E o quanto que uma empresa falida gera de problema para uma sociedade?
Porque quando uma empresa falha e ela quebra, quantas pessoas ela deixa de pagar? Quantos compromissos ela deixa de honrar? Não paga imposto, não paga uma série de coisas. Então, eu vi uma frase muito fantástica na época que eu fiz a faculdade de administração também. O professor era chamado como Bica, não sei se era o sobrenome dele ou não, da Estácio de Sá. E ele falava o seguinte, uma empresa tem o dever ético de ter lucro. Por que dever ético? Porque uma empresa que não tem lucro é um problema para a sociedade. Vai quebrar. Vai quebrar e vai gerar uma série de problemas para a sociedade, porque ela não vai honrar com os compromissos e vai envolver muita gente nesse meio. Então, uma empresa, toda empresa, ela é aberta. O que é o dever da empresa? Ter lucro. Então, você tem que abrir um negócio sabendo que o seu negócio tem que gerar lucro. Esse é o grande foco que você tem que ter. E vamos linkar todo esse conhecimento que a gente está passando com a tua história. Aí você começou a trabalhar numa empresa de formaturas com a família. Vejam o caso de empreendedorismo dele como é sensacional. Disso você viu outras oportunidades. Conte para nós assim, vamos contando e vamos entrando nos conceitos. Vamos lá, vamos começar na empresa de organização de eventos, formaturas. Organização de eventos, formaturas. Começou dentro do nosso apartamento. Foi dividida a sala. Não tinha sede, não tinha nada. Não tinha sede, nada. Foi dividida a sala do apartamento que nós morávamos, os 3 irmãos. Certo. Foi dividida a sala, era num apartamento bem antigo no centro de Florianópolis. Tinha uma sala grande, aqueles apartamentos antigos. Certo. Dividiu-se a sala no meio. Metade se tornou a empresa, que começou inicialmente com o meu irmão mais velho e um sócio dele. Eram 2 fotógrafos, ambos tinham câmera fotográfica. Um tinha um computador, o outro tinha um carro. Então juntava-se, dava um negócio, né? Porque daí juntava. Já tinha carro, não estava a pé, tinha um computador. E nós trabalhávamos juntos. Nessa época eu trabalhava no Bingo. Eu lembro que no início até eles até pediram, chamaram até para ser sócio e tal. E na época eu emprestei um dinheirinho de fluxo de caixa para eles, porque na época eu trabalhava no Bingo e eu ganhava muita gorjeta. Eu tinha um dinheirinho, ajudei ali para que eles pudessem também fazer parte disso. Isso foi mais ou menos que ano, Rogério? 1998. 1998. Isso. E aí começou a empresa. Então começou dentro do apartamento, literalmente. Então ali a empresa começou a desenvolver. Em 2003 a gente entrou para a sociedade, eu e o outro meu irmão, esse sócio saiu. E essa empresa chegou a ter 110 funcionários diretos. Nós chegamos a fazer 15 eventos simultâneos pelo estado todo. Então 15 eventos de grande porte. Chegava a envolver 2 mil pessoas trabalhando. 110 colaboradores e 15 diretos, eventos no mesmo dia. No mesmo Formatura, que é uma coisa que você não se forma 2 vezes no ensino médio, nem 2 vezes no fundamental. Graduação, poucas pessoas fazem 2 graduações, ou seja, é uma data que não podia errar, né? Exatamente, é uma pressão muito grande. E chegava a ter mais de 2 mil profissionais envolvidos para executar esse serviço. 2 mil pessoas. 2 mil profissionais envolvidos para fazer esses 15 eventos simultâneos. Então a gente fazia a gestão de tudo isso. E em cidades, se eu entendi bem, não era tudo na Grande Florianópolis? Não. Todo o estado de Santa Catarina, algumas cidades no interior do Rio Grande do Sul, Curitiba, no Paraná, atendia alguns eventos. Então, era tudo espalhado, esses eventos, né? Então, tinha toda essa gestão de equipes, né? Então, nesse processo, a empresa cresceu. Em 2012, eu resolvi, a gente então sempre se acertou muito, nós se acertamos muito como família, nós temos uma família muito bem resolvida, assim, né, entre os irmãos, e aí eu comecei a ter uns pensamentos diferentes na parte do empreendedorismo e na visão dos negócios. Em 2012 eu saí da sociedade e eu parti carreira solo, onde eu comecei inicialmente com um centro de eventos, que eu fiz o arrendamento de um centro de eventos. Saí de uma estabilidade onde eu tinha um prolabore próximo a 25 salários mínimos, para não ganhar nada. Para não ganhar nada e começar o mês com um a pagar, né? Com um a pagar muito Já sabia grande. Quanto que tinha que pagar no final do mês. Então nós alinhamos a minha saída, Claro. eu continuava na sociedade, um tempinho que ia se manter o prolabore só para eu poder dar o giro inicial e tal. Então organizei, mas eu lembro muito bem, quando eu comecei o primeiro mês que eu comecei e começaram os primeiros eventos, e precisava dinheiro, que eu brinco, dinheiro para troco, que era a base que precisava, porque lá tinha bar para fazer venda e tal. Eu não tinha esse dinheiro, eu fiz um empréstimo pessoal num banco. Você sabe quanto que tu faz um empréstimo pessoal num banco sem garantia, quanto que é a taxa de juros. Ainda mais, provavelmente deve ter sido da hora para hora, né? Da hora para hora. Não foi uma coisa pensada, não. Precisei, vamos lá. Precisei, fui lá e busquei o dinheiro para resolver essa questão. Então eu digo, eu peguei dinheiro para troco, com um custo altíssimo de pagar aluguel e tal. Claro.
e fui fazendo a coisa acontecer. 1 ano e meio depois, fiz o arrendamento do primeiro hotel, que era junto, lá na mesma área do... Só para as pessoas entenderem, essa parte que você alugava para eventos era num hotel, é Era isso? num hotel. Ele é um centro de eventos, fica no mesmo terreno do hotel, mas ele tem um centro de eventos separado. Então, eu tinha arrendado inicialmente só o centro de eventos. Perfeito. O proprietário do centro de eventos viu que eu fiz um trabalho muito bom, transformei a imagem do que era o centro de eventos, em número de eventos, em qualidade de eventos. Ele já me ofereceu também para eu fazer o arrendamento do hotel. Isso foi no primeiro ano, ele ofereceu, aí eu falei, olha, eu não estou pronto para pegar agora, porque eu preciso desenvolver ainda mais o centro de eventos. 1 ano depois, eu peguei o hotel. E aí, curiosamente, a curiosidade das pessoas, nossa, mas tu pegou o hotel, tu conhecia da hotelaria? Eu falo, sim, eu conhecia de dormir em hotel. Ou seja, você pegou um hotel para administrar, né? Existem várias, a gente conversava em off, né? Várias administradoras de hotéis gigantes, e você resolveu ser uma administradora de hotel, uma única pessoa que o conhecimento era de dormir no hotel. Não, sensacional. E não tinha o menor conhecimento. As pessoas começaram a falar nomes técnicos na época. Eu lembro check-in, check-out, alquim, não sei, eu não sabia nada do que era isso. O que vocês estão falando? E deixa eu te fazer uma pergunta, assim, que às vezes quem está nos assistindo vai ter curiosidade. E o medo, o frio, nada, tranquilo? Não, sempre tem medo. A gente sempre tem um medo. A questão é a maneira que a gente vai lidar com o medo. Isso é muito bacana, porque às vezes as pessoas acham assim, não, ele é destemido. Não, todo empreendedor entende do risco. Exatamente. Sabe do risco, entender do risco, saber do risco é ter o medo. Exatamente. A gente tem o medo. Agora é a maneira com que eu vou lidar com esse medo. De que maneira eu vou deixar ele me travar? Eu vou utilizar dele para servir como eu tenho determinados cuidados, mas eu sigo em frente. Sensacional. E aí você começou com um hotel. E aí isso... Eu me lembro muito bem quando eu peguei o hotel. Olha isso. Foi dia 27 de abril, eu sentei com o que era o proprietário do hotel, e ele falou, eu vou te arrendar. Eu falei, esse ano agora eu quero pegar o arrendamento. E a partir de quando que eu pego o hotel para começar a tocar? Dia 1º de maio. 4 dias depois. Dia do trabalhador. 4 dias depois. 4 dias depois da conversa, agora vou pegar para administrar. Agora eu que administro. Eu lembro que eu cheguei e sentei com, hoje é minha diretora na rede hoteleira, e ela era assistente de reserva na época que ela fazia função nesse hotel. E aí... eu peguei a equipe, segurei a equipe que lá estava, segurei para minha empresa, sentamos junto no primeiro dia da operação, ela me olhou o seguinte, ela falou, Rogério, o que você quer que a gente faça? Eu olhei para ela, vocês continuam fazendo exatamente aquilo que vocês sempre fizeram e nós vamos juntos construir a forma que nós vamos andar em conjunto agora. Por quê? Porque eu não conhecia nada de hotelaria. Eu conhecia de gerir pessoas. E a partir de então, eu comecei a trabalhar com eles, trouxe um especialista que eu peguei para fazer uma consultoria, uma mentoria, para me ensinar o básico de hotelaria. Ou seja, isso é literalmente empreendedorismo na veia. Você arrendou um hotel, ou seja, você virou... Na época você nem sabia, né? O nome bonito. Você virou uma administradora de hotéis. Exatamente. Perfeito. E depois de você ter feito o negócio, não, vou contratar um especialista, teve a humildade, não entendo, para me ajudar a gerir. Exatamente. Para compreender a linguagem da hotelaria, para montar um organograma adequado, para ter tudo definido a parte dos processos, porque eu aprendi muito essa questão que se você quer ampliar negócios, são 2 pontos fundamentais. A gestão de pessoas, 2 processos muito bem definidos. E aí você consegue crescer. Pessoas e processos, né? Já falava o falecido Abílio Diniz. Exatamente. Pessoas, se você puxar na internet ali, pessoas e processos, provavelmente vai aparecer alguma fala do Abílio Diniz, que eu tive a oportunidade, pessoa sensacional, né? No empreendedorismo, de participar de algumas palestras, ele sempre acabavam em pessoas e processos. E ele falava assim, mas já tive um monte de... mas serviço, pessoas, processos. Tudo resume. Pessoas, mas o produto, pessoas, processos. Então isso foi o grande passo que eu dei e aí fomos montando o nosso jeito dentro dos valores que eu sempre tive dos negócios, porque os meus negócios, todos eles têm valores definidos e todos eles têm praticamente os mesmos valores. Que são, primeiro, credibilidade, confiabilidade com o cliente, respeito ao cliente, respeito e principalmente respeito à equipe, porque para mim a empresa são as pessoas da nossa equipe.
Se não tem as pessoas, não tem os clientes, não tem existe. Nada. Então, isso e o respeito ao investimento de quem fez. Então, por exemplo, quando eu estou fazendo arrendamento, fazendo um negócio com alguém que tem o prédio, que é tem um hotel ou outros negócios que a gente tem hoje, eu tenho que honrar quem colocou aquele dinheiro de investimento. Eu tenho que ter muita honra por ele. Então, eu tenho que prezar, cuidar aquele empreendimento mais do que se fosse meu. Porque ele colocou o dinheiro, ele teve a coragem, ele teve isso para colocar e ele tem que ter o respeito em relação a isso. Então, isso é uma honra que a gente tem. E todas as pessoas que ali passam devem se sentir pertencente. Então, todos da nossa equipe, eles têm que se sentir pertencente ao negócio. Então, você me falou que a pessoa que fazia as reservas, ela virou uma diretora, né? Então, na verdade, a pessoa consegue empreender, muitas vezes não precisando necessariamente abrir um negócio. Ele é o intraempreendedorismo, que é empreender dentro de um CNPJ de outro. Ou seja, a pessoa crescer, porque as pessoas têm a impressão que empreender é só montar um negócio. Você pode empreender a sua própria carreira. Claro. Quer crescer, se desenvolver dentro de um negócio. E você se transformar numa pessoa de suma importância. Nós temos pessoas que já estão se desenvolvendo muito dentro dos negócios que a gente vem criando ao longo dos anos. Na empresa de eventos, na qual nós tínhamos, no mínimo saíram uns 20 ou 30 empreendedores que têm seus próprios negócios hoje. Provavelmente na área de eventos. De eventos e tal, porque as pessoas aprenderam e é aquilo que eu falo assim, não tem que guardar segredo, não tem segredo. É a pessoa que tem que se autodesenvolver. Eu sempre falo assim, todos que estão ali na empresa, gente, ninguém tem raiz. Se um dia a pessoa se sentir à vontade de sair, tá tudo bem. As pessoas têm que se desenvolver, têm que ir atrás do sonho, e cada um de acordo com aquilo que faz sentido para você mesmo. E eu fico muito feliz se alguém saiu da minha empresa, não fico com aquela dor no coração. Nossa, mas era tão bom, saiu. Poxa, se ele quer sair, quer fazer uma carreira lá fora, e aí de repente daqui a pouco eu olho, nossa, como essa pessoa cresceu, cara, eu me sinto orgulhoso, porque talvez eu fiz parte de tudo isso. Com certeza fez. E isso é um processo que é muito legal que você comentou, porque é uma coisa que é das pessoas, né, do bem, de querer, mas a economia explica isso. Eu sou economista, né, de uma maneira muito... Quanto mais pessoas bem-sucedidas tiverem, melhor será o seu negócio, se você fizer da maneira correta. Porque a economia, o dinheiro, ele é um giro, né? Se você para... A gente teve a experiência da pandemia agora recente, que alguns setores parou. Problema, concorda comigo? Problemas graves. Exatamente. Se a economia continuasse girando em todos os setores, em alguns, na pandemia, continuou girando normal. Em outros, acelerou. Em outros, parou. E a gente percebeu que o pior dos mundos para os negócios é a roda parar. E quanto mais empreendedores tiver, quanto mais pessoas de sucesso, quanto mais de negócio de sucesso, isso é economia, não sou eu que falo. Melhor para todos. Exatamente. Eu ouvi há pouco tempo e não lembro quem foi que falou, mas explicando sobre uma questão que é o seguinte, que o grande sucesso de um negócio, ele está ligado ao giro de estoque, que é mais ou menos o que você está colocando, que é quanto mais rápido gira o seu estoque, quanto mais você compra, vende, quanto mais gira, é onde vai garantir o sucesso do seu negócio. Por quê? Porque aí vai deixar uma margem, vai rodando, então claro. O teu negócio está vivo, está rodando. Está vendendo, né? Está vendendo. E as pessoas, por incrível que pareça, é só você pegar o seguinte. Por exemplo, a gente tem sazonalidade na hotelaria, principalmente Perfeito. Um hotel de praia. Aonde você vai ter mais problema com pessoas? No momento de baixo, onde tem pouco trabalho. Com certeza. Pega no momento da sua empresa que está com muito trabalho para ver se você tem problema. Não tem. As pessoas estão trabalhando, né? Elas não conseguem arrumar problemas aleatórios. Minha avó já dizia, né? Cabeça vazia, oficina do diabo. Ou seja, as pessoas sem fazer nada arrumam coisas para gerar confusão. E isso é até mesmo quando você tem uma relação de cliente, um cliente isso. que não está comprando de você, isso. ele se torna um problema. Então você tem que estar girando, né? Você tem que estar fazendo acontecer. E que dica que você daria, Rogério, para fazer com que... essa frase que a cabeça parada é oficina do diabo. Como é que você vê isso para que as pessoas tenham uma mentalidade melhor, para que elas consigam perceber que, em vez de eu pensar coisas boas, porque agora estamos aqui, a gente vai sair daqui e vamos para nossas casas. Se a gente começar a pensar coisas ruins,
existe uma grande probabilidade que coisas ruins ocorram. Se a gente começar a pensar coisas boas, existe uma grande probabilidade que coisas boas ocorram. Que dica que você daria para as pessoas que você usa com seus colaboradores, que você usou no seu negócio, principalmente para você, para ter esse controle? Porque não é do nada que alguém sai do interior de Santa Catarina e consegue locar um espaço de festas, locar um hotel, virar um administrador de hotel. Eu acho que você faz? Eu acho que uma das coisas principais, eu sempre fui muito pensamento positivo, olhar as coisas pelo lado bom. E tem uma coisa que eu olho também que é o seguinte, por exemplo, as pessoas têm muito a mania de chegar, por exemplo, num domingo à noite e já começar a se entristecer que ela vai trabalhar na segunda. Nossa, amanhã eu vou lá para a empresa e eu tô cheio de problemas. Eu adoro segunda, incrivelmente. E aí você olha o seguinte, aí tu faz a pergunta, tá, beleza, vamos lá, vamos desmistificar esses problemas. O que são os problemas? É porque eu tenho um monte de boleto para lançar lá, que eu tenho que fazer o pagamento, eu tenho que atender um cliente X, eu tenho que fazer. Tá, mas deixa eu te perguntar. Isso que você tem para fazer, ele foge da rotina? Não, as coisas que tem que ser sempre são feitas. Isso é problema? Isso não é problema, isso é rotina. Problema, você só tem que usar a palavra problema para algo que é inesperado. É algo que, de repente, estamos aqui, estoura um cano de água aqui, começa a molhar tudo, cai o teto, cai não sei o quê. Isso é um problema. Aí nós temos que resolver, temos que agir numa urgência, numa emergência. Agora, todo o restante, o microfone falhou, a luz caiu aqui por algum motivo, alguma coisa. Cara, coisinha que nós vamos tratar que pode acontecer. Nós estamos tratando de algo eletrônico e tal, acontece. Faz parte do processo, é rotina. O que é rotina? Então, eu tenho volume a mais de trabalho. Só naquele dia eu tenho mais trabalho. Então, a maneira que eu interpreto é levar a coisa de uma maneira positiva. A linguagem que eu trabalho, por exemplo, com a equipe. Fala-se muito, olha, gente, nós não podemos perder essa venda. O que você está dizendo para o seu cérebro? Porque o cérebro não interpreta ou não. Ele está entendendo? Perder a venda. Perder a venda. O que você tem que falar? Nós vamos ganhar essa venda. Então, isso eu trabalho muito com a equipe, que é o quê? As palavras positivas. Afirmações positivas. Afirmações positivas é o que faz a diferença para a sua vida. Porque se você trouxer coisas negativas, sempre vai ir pro buraco. E aí, você começou com os hotéis. Vocês administram quantos hoje? Hoje nós temos 4 hotéis. 4 hotéis. E além dos hotéis, você... A gente tem sócio em outros negócios. A gente tem uma empresa de gastronomia que toca ao todo 4 restaurantes, mais a parte de eventos, né? Dos 4 restaurantes são nos hotéis. Temos um hotel que a gente toca toda a parte de gastronomia do restaurante também dos eventos, que é um hotel que não é administrado a parte hoteleira por nós, mas fizemos toda a gastronomia, né? Temos um bar onde a gente faz toda a parte de um sport bar, né? Temos uma empresa ligada à parte de locação de mobiliário para eventos. Para eventos, né? Perfeito. Trabalhamos também com reflorestamento lá no Oeste e agora estamos partindo para a parte de construção civil. E aí as pessoas devem pensar, como é que você dá conta de tudo isso, Rogério? E acima de tudo, o que eu falo é o seguinte, a visão de fazer com que as pessoas possam realizar os seus sonhos dentro dos negócios. Então, cada negócio que eu abro, cada negócio que está sendo feito, ele é para que as pessoas se desenvolvam lá dentro. E eu tenho a visão de cada negócio que eu estou abrindo é que vai me gerar menos trabalho. Até mesmo porque nós temos, além de tudo isso, nós temos um outro negócio que eu junto com a minha esposa, que é uma mentoria de negócios, que é a Mentoria Gestão 361. E justamente nasceu por causa disso, de a gente ter muitos negócios e a gente tem qualidade de vida. Nós temos 4 filhos. Eu sou atleta de boliche, que eu pratico, não é profissional porque eu não vivo dele, mas eu jogo todo o circuito nacional, eu jogo na seleção brasileira, eu jogo campeonatos. A gente faz no mínimo 10 viagens por ano, então a gente preza muito pela qualidade de vida. E aí, tá, mas peraí, como que você trabalha com tantos negócios e vocês conseguem ter tanto tempo para ter a qualidade de vida? É justamente na gestão de pessoas, na gestão de processos e você formar times que são autossuficientes. Então, as equipes que nós temos nos negócios, elas são autossuficientes. Elas fazem com que aquilo aconteça. E o meu papel cabe o papel de CEO, que são as grandes decisões, estar com um apoio a eles quando eles precisam, mas operacional, aquilo que precisa no dia a dia, toda a equipe está pronta e preparada para tomar as devidas decisões que são necessárias.
Você falou que você tem uma mentoria que é a Gestão 361. Fala, por que dê esse nome, Gestão 361? Vamos lá. O método Gestão 361 ele vem do seguinte: são 360 graus para o seu negócio, para a sua empresa. Perfeito. E um olhar especialmente para o dono. Porque na grande maioria, quando você está tendo um problema no seu negócio, está sendo um problema normalmente do dono, do gestor, do líder. A equipe é um espelho os liderados são um espelho do líder, né? Exatamente. Então, muitas vezes pode ser uma crença limitante que ele tem, pode ser alguma dificuldade. Então, a gente tem, ao longo dos anos, muito trabalho. Eu sou muito especialista na parte de gestão de pessoas, na parte de vendas. A parte que eu mais domino. Eu sou especialista nisso. E a minha esposa, ela é especialista no autoconhecimento. Então, ela se especializou ao longo dos anos. Então, nós temos um trabalho conjunto nesse sentido. Uma união que faz todo sentido, né? Criar uma sinergia na própria família. Exato. Então, as pessoas nos procuram na mentoria justamente aquele empreendedor que ele está se sentindo sufocado dentro do próprio negócio. Que muitas vezes não é só o sucesso de um negócio, não é só você ganhar dinheiro. Claro que não. Como que é? Só ganha dinheiro, mas você não tem vida, você não pode sair de dentro da empresa, você trabalha 14, 18 horas, você não pode tirar um final de semana, tudo passa por você. E aí por que isso tudo passa por você? Por que você centraliza tanto? E é justamente nisso que a gente vai trabalhando, que é o sucesso, ele está em você estar bem em todas as áreas da tua vida. Você está bem na sua saúde, você está bem no seu negócio, você está bem no relacionamento, você está bem espiritualmente. Isso é ter sucesso. Porque de que adianta só você ter dinheiro se você não aproveita ele? Como o meu irmão usa uma frase, você quer ser o mais rico do caixão? E essas são escolhas, né, que às vezes o empreendedor que já está num certo nível ele tem dificuldade de fazer, né? Porque ele acaba se apegando a talvez pequenos detalhes, né? Porque nos bastidores você fez um comentário que eu achei sensacional. Nós administramos 4 hotéis. Eu não tenho que ficar sabendo se uma lâmpada não está alguma coisa. Exatamente. Quem resolve? A equipe. A equipe tem que tomar as decisões, cada um toma as decisões daquilo que lhe cabe. O problema está em ser controlador. Onde você quer controlar tudo, onde você quer ter tudo na sua mão. Aí você não vai crescer. Até usamos a frase, né, do olho do dono engorda o gato. Exatamente. Gente, o olho do dono é uma dicotomia muito grande. O que acontece? Se você ficar com o olho em cima, primeiro você vai deixar ele morrer, porque você não dá tempo nem de olhar para a ração que ele vai comer, que tu só tá olhando ele. É verdade. Então começa por aí. E se você quer ter uma boiada, tu já começa a ter que olhar o teu olho de cima. Bem de longe, né? Vai ter que ter um lugar mais alto, você não consegue ver todos, né? Quanto maior você quer, mais de longe você tem que olhar. Essa é a melhor percepção que você pode ter. Quanto maior, mais de longe você tem que olhar. Porque você não consegue ver tudo. Exatamente. E aí, para olhar se o boi tá com carrapato ou não, tu tem alguém que é o que olha do micro, que cuida do boi. Com certeza. Cada um cuida da sua parte. Então... E aí você faz essa mentoria e você trabalha com empreendedores, é isso? Se a pessoa estiver nos assistindo, tiver interesse, a gente vai deixar aqui o contato. Como é que funciona? Perfeito. A gente trabalha temos mentorias em grupos de empreendedores, como mentoria individual. Então, alguém que tiver interesse pode entrar no meu Instagram, @Rogério, para mandar um direct que a nossa equipe vai dar todo o suporte, dar um atendimento. A gente faz uma sessão diagnóstico que a gente fala, que é para entender qual é a necessidade desse empreendedor e direcionar ele para o melhor trabalho que pode ser feito. Excelente. Então, além de você ter vindo aqui prestar teu conhecimento para ensinar para as pessoas, muitas vezes quem está nos assistindo é leigo, mas eu tenho certeza que também empreendedores já, e você fala de uma dor que eu acho que é muito comum, né? Com uma boa parte dos empreendedores que a gente conversava, muitas vezes os pequenos e os médios, né? Que é centralizar, né? Quero saber de tudo, não tem como. Não tem como. Então a pessoa tem que ter consciente o seguinte, beleza, eu quero ter só uma empresa, quero estar só com um negócio pequeno, eu não vou crescer. E qual a qualidade de vida que eu vou ter? Porque daí também ele começa a ter um apego tão grande que como é que ele vai tirar uma semana de férias? Depende tudo dele. Ele não consegue. Então, independente do tamanho, se ele quer realmente ter qualidade de vida, ele vai ter que entender que ele tem que
ter braços, ele tem que formar equipe, ele tem que ter um time. Vou fazer... Não é um desafio, vou fazer uma pergunta. Imagina um chefe de cozinha. Você falou que você tem restaurante. Sim. Ele que cozinha, faz da forma dele, prepara o alimento. Como é que ele faz para tirar férias? Perfeito. Vamos lá. O chefe de cozinha, a primeira coisa ele tem que ter tudo aquilo que ele faz, ter extremamente desenhado todo o processo e toda a ficha técnica de como se faz cada produto. E ele organiza e faz todo o planejamento para aquela semana que ele vai sair. E deixa tudo alinhado para que toda a equipe saiba fazer todo o processo. O chefe de cozinha nada mais é do que aquele que acompanha o padrão de qualidade no final. Ele não fica, porque na verdade o chefe de cozinha não cozinha. Ele só experimenta e observa. Exatamente. E ele vai formando pessoas para fazer isso. Que se ele sair uma semana não vai sentir falta. Porque se as pessoas tiverem dúvida, porque existe uma coisa chamada responsabilidade. Vamos lá. Claro. Uma coisa é eu ser o empreendedor e eu dizer o seguinte, por exemplo, hoje efetivamente eu não vou nos negócios, vou quando tenho reunião e tal, eu não estou lá no dia a dia dos negócios, não faço parte do dia a dia. Porém, eu estou presente no dia a dia, disponível para as pessoas poderem tirarem as dúvidas e me chamarem quando elas precisam. Por quê? Cabe a minha função como CEO dos negócios. Então, a minha responsabilidade, entre aspas, ela é 24 horas por dia, como CEO do negócio. Agora, como eu estou dando e dividindo essa responsabilidade com as pessoas é que determina o quanto eu vou ser chamado ou não. Se eu estou sendo muito chamado, significa que eu não estou delegando o suficiente e não estou passando com clareza ou dando tamanha autonomia para as pessoas. Porque o grande problema está em a pessoa dar autonomia para as pessoas fazerem, tomarem decisão. Então imagine esse chefe de cozinha. Qual é a autonomia que ele está dando para o cozinheiro? Qual a autonomia que ele está dando para a pessoa que está montando o prato, ter a criatividade? Então você tem que... É mais ou menos como você educar uma criança. Se quem tem filho sabe do que eu estou falando. Quanto mais você ficar aprendendo e cuidando e fazendo tudo para ele, menos ele evolui. Quando você começa a soltar e ele começar a desenvolver sozinho, aí você vê a evolução dele. Porque senão ele vai ficar dependente, né? Dependente. E eu provoquei esse questionamento porque muitas vezes as pessoas pensam que porque se eu tenho uma habilidade, uma qualidade, eu não vou passar, eu não vou ensinar, eu acho que a outra pessoa não vai fazer tão bem quanto eu, porque muitas vezes o empreendedor ou nós somos egocêntricos e talvez nos valorizamos demais. A gente sempre acha, ninguém... Sim, vai ter alguém que vai fazer melhor que você. Sempre vai ter alguém. Exatamente. Eu tive uma oportunidade de dar uma palestra para um grupo de fotógrafos. E o fotógrafo é um artista. Certo. Na grande maioria, ele tem dificuldade do crescimento. Porque eles têm esse viés artístico, ele acha que ninguém vai fazer melhor que ele. Então, ele não empreende, e vai cansando isso, porque passa 10 anos, passa 20 anos, e até demandas que vêm muitas vezes para ele não consegue atender, porque ele consegue fazer um evento, está num lugar ao mesmo tempo, né? Não consegue estar em dois, né? E é passando como empreender. E a grande pergunta que veio é o seguinte, mas ninguém que faz igual eu faço. E a minha resposta a eles foi o seguinte, quando você me faz essa pergunta, eu respondo e concordo totalmente com você. Ninguém faz igual a você. Por quê? Porque vai ter muita gente que vai fazer pior e muita gente que vai fazer melhor que você. Então, esse é o ponto. A questão é que você não está tendo coragem e você tem medo de que pessoas façam melhor que você. Então, por isso que você não se põe a teste. E que bom. Quando eu vou contratar uma pessoa para trabalhar nos meus times, eu sempre procuro, eu falo para eles assim, eu quero muito que você faça melhor do que se eu fosse fazer essa função. Esse é meu princípio básico, que você faça melhor do que se eu fosse fazer ela. Qual sentido teria de nós contratarmos profissionais, excelentes profissionais no mercado, se nós tivéssemos que dizer tudo o que eles têm que fazer? Qual a função? Nenhuma. Nós mesmos iríamos fazer, né? Tem que trazer alguém que some. Não vai criar, vai ter que trazer alguém que some. Mas esses detalhes, e aí é muito legal, Rogério, pela tua história, porque você tem alguns negócios diferentes, talvez até parecido comigo, e que precisa delegar, precisa confiar nas pessoas. Exatamente. É dar condições deles trabalhar.
As pessoas, incrivelmente, se você usar essa técnica que é dê condições delas trabalhar e elas mostrar o trabalho delas. Você vai se surpreender. Não tenha medo, né? Qual é o problema? Quando você quer aprender, quer dar tudo no seu controle. Quando quer estar muito no controle, gente, você não vai deixar uma equipe evoluir. A evolução da equipe vem quanto mais autonomia você der a ela. E deixa, eles vão errar. Tá tudo bem, faz parte do processo. Você nunca erra? Lógico, todos erramos, né? Não tem como. E como é que a pessoa faz para passar essa autonomia e gerar compromisso para não, pô, eu vou passar, eu vou delegar mesmo de verdade. Como é que você faz para analisar isso? Mas eu quero entender se vai haver comprometimento, se a pessoa vai... Primeiro é um processo de conquista, né? Você vai Excelente. começando a entregar para ele autonomias de, vamos dizer assim, coisas menores. E você vai dando autonomia e você vai vendo até onde essa pessoa tem o desenvolvimento. Então você tem que ir testando ela passa por um processo de crescimento. É como se fosse um crescimento em escada. Ela vai subindo degraus. É como na academia, né? Não começa com 100 quilos, começa com 5, Começa 10. com 5 e vai crescendo. E você vai vendo até a capacidade que ela tem. Perfeito. Porque tem pessoas que vai chegar no limite. 100, uma vai chegar no 10, outra vai chegar no 20. Exatamente. Então você vai vendo essa percepção. Duas coisas que não se negocia, que é uma coisa que você tem que ter, é o seguinte. Primeiro, a questão da pessoa, se fala muito de contratar pessoa de confiança ou não. A pessoa tem que ter valores, ela tem que ter a idoneidade, tem que ter uma pessoa honesta, uma pessoa séria. Claro. Qualquer coisa de desvio de conduta já é uma coisa. Não saber fazer, está tudo bem. Agora, se uma pessoa que está fugindo da conduta, gente, aí já é outra história. Aí já muda de figura. Essas pessoas já você vai se livrando cedo. Agora, o fato dela não saber fazer não é problema. Isso você ensina. Então, se ela tem boa vontade, tem atitude, perfeito. Segura essa pessoa, segue, que ela pode ter, de repente, uma dificuldade maior e ter um aprendizado mais lento. Claro. Mas é uma pessoa que vai honrar e vai ficar muito tempo com você. Eu costumo falar bastante que caráter não dá para treinar. Mas técnica dá. Exatamente. O caráter é inegociável. E não se treina, né? Não se treina. Mas... Vem muito ligado a valores. Tá ligado aos valores da pessoa. O caráter tá ligado aos valores, à formação dela como pessoa. E aí é muito... O que para um é normal, para o outro não é normal, né? Entendi. Seriam isso os valores no teu modo de ver? Talvez sim, mas existe questão de caráter que é o seguinte, que é aquela coisa que é errado para todo mundo. Para todo mundo. Por exemplo, vamos lá, roubar. Roubar é errado. Para todo mundo. Não tem certo. Mas a pessoa que rouba, será que ela não acha que é certo? Eu acho que ela não... Será que ela sabe que é errado? Será que ela acredita que de verdade que é errado? No fundo ela sabe. Ela sabe. No fundo ela sabe. Ela mente para ela mesma. Ela mente para ela mesma, sim. E aí é questão de desvio de conduta, de caráter, claro. Que aí você tem que perceber, não, peraí. Eu não posso segurar aqui dentro. Claro. Não tem como. E é engraçado que tu pode perceber nas empresas é o seguinte. Uma empresa séria, o picareta fica pouco tempo dentro dela. E se a empresa é picareta, o sério não fica. Exatamente, porque aí o grupo, a empresa, essa energia, mais cedo ou mais tarde, aquele vai ficar do lado. E é verdade, não junta, né? A água e o óleo... Não se juntam, não junta. Verdade. Então, a gente trabalha muito o seguinte, por exemplo, a gente honra com todos os nossos compromissos. As empresas, a gente faz todo o correto, tudo o certo. Então, a gente faz pelo certo. Sim, erramos, tem coisa, admite o erro, faz. Acontece qual empresa normal, que não acontece erro. Mas tudo aquilo, principalmente no que se refere a caráter, a honestidade, tudo é certo dentro dos nossos negócios. Fizemos tudo corretamente. Por quê? Porque é um exemplo para todos. Eu estou passando um exemplo para pessoas, que muitas vezes eu tenho pessoas em início de carreira. E que exemplo eu vou levar para o mundo? Como que eu vou cobrar um mundo melhor se eu estou fazendo coisa errada dentro do meu negócio? Concordo. E o exemplo, ele move montanhas, né? Exatamente. Porque não adianta muitas vezes você falar e não fazer, né? Aquela história, façam o que eu falo, mas não façam o que eu faço. Não tem como, né?
Exatamente. Eu tenho inúmeros pessoas que saíram da empresa por ter sido demitida ou por opção, Sim, ou por N coisas que Claro. pode ter acontecido nesse processo e que me seguem nas redes sociais e tal, e a grande maioria olha e vem lá comentar, vem curtir as postagens, nossa, sempre adorei trabalhar com vocês, nossa, eu te acho uma pessoa muito correta, que não sei o quê. Por quê? Porque independente da situação, porque pode até ter saído chateada em algum momento Claro, quando foi da demissão, claro. e depois ela vê, nossa, mas a empresa sempre foi tão correta, sempre foi tão certa. Porque nós não temos obrigação, por exemplo, eu trabalho contigo e de repente nós vamos dar certo a vida inteira. Claro. Em algum momento você tem um pensamento, tem o outro, vai cada um para um lado, mas eu honrei, eu fui respeitoso, eu fiz o correto contigo. Você fez o mesmo? Eu vou te respeitar a vida inteira. Eu posso pensar diferente. Claro. Mas vou te ver com bons olhos. E é assim que, para crescimento, inclusive, para quem quer empreender, cuide sua imagem. Eu tenho pessoas e tenho clientes e parceiros de negócio da época que eu atendia eles aqui no Bingo como vendedor de cartela. E que fazem negócios e que, quando no andar da carruagem nos encontraram, falaram, meu Deus, que bom te ver aqui. Cara, tu sempre foi um cara muito bom lá, me atendia muito bem, tu era um cara muito sério. Que bom, tenho certeza que fazer negócio contigo vai ser bom. E na verdade, o mundo ele é pequeno muitas vezes, né? E sempre, por isso que eu prego sempre isso, tipo, faça o bem, né? Não olhe a quem, que ele volta para você. Exato. Ele volta. Exato. A carreira, a pessoa tem que cuidar em todos os detalhes dela. Eu te faço uma pergunta, quantas pessoas que de repente teve oportunidade de trabalho e naquela oportunidade de trabalho você tinha algum conhecido que tinha o currículo perfeito para aquela vaga? Mas tu conhecia o histórico dessa pessoa de amizade, que ele não cumpria os horários, que ele dormia até mais tarde, Perfeito. que era aquela pessoa que de repente pegava um dinheiro contigo e não te pagava. Isso. Tu nem pensava em indicar ela. Quantas vezes aconteceu isso? Acontece. Tu percebeu o quanto que essa pessoa tá queimando a carreira dela? Pelos comportamentos do dia a dia. Do dia a dia, aqui do lado. Claro. Muitas vezes até de um irmão. Claro. Do irmão, de um primo, de um Claro. amigo, que não vai indicar porque ela não é uma pessoa séria no seu dia a dia. Então, se você quer ser uma pessoa de sucesso e ter... Porque o empreendedorismo, ele é muito nisso, né? É a imagem com quem você vai se relacionar. Com No certeza. empreender, para você ter sucesso, você vai depender muito de network. E o network vai estar muito ligado a isso de você ter pessoas que acreditam em você, que confiam em você. Porque em muitos momentos nos negócios, a gente tem negócios de relação de confiança, que são com pessoas que a gente se relaciona que não dá tempo, de repente, vou fazer uma compra na Carol Cortinas... Claro. E, cara, não dá tempo de emitir o boleto ali, eu preciso Claro. de tais materiais, me manda tanto de Manda. material, amanhã eu vou te pagar, ou vou te pagar essa semana. Cara, é confiável, vai mandar. Agora, se é alguém que não tem confiança, Não- tu vai ficar sem aquele produto. Não envia, E a confiança é uma coisa que uma vez que você perde, não sei se volta, isso é discutível. Para mim, é muito difícil de conseguir Ela voltar. nunca será mais a mesma. Seria essa a expressão. Tu Concordo. nunca mais vai voltar aquilo que você tinha. Você pode reconstruir Uma parte. uma parte, mas nunca mais. Sempre vai ficar aquele pezinho atrás, aquela insegurança. Por quê? Então, honra, eu sempre falo assim, lá nos 10 mandamentos não tem o não deveis. Sim, não tem. Agora, se você aconteceu de teve um problema financeiro, alguma coisa, não te esconda. Chega e negocia. Olha, eu tô com um problema financeiro, eu tô com dificuldade, eu tava com esse compromisso com você, eu não vou conseguir cumprir. Não te esconda. Porque isso é ser honesto. Com certeza. Então você vai negociar, a pessoa vai te entender, você vai fazer até que você consiga cumprir com os teus compromissos, mas você não se esconde. O ruim é, por exemplo, quando alguém assumir um compromisso com você, ela se esconde. Porque E aí tu fica muito chateado com isso. Qual que é a mensagem que ela passa, né? Pra você? Não tô nem aí, né? Exatamente. Exato. E aí isso queima a imagem dela como profissional. E isso tudo faz parte. Então, quando você quer crescer como empreendedor, gente, é o crescimento gradativo, ele é em escada. Você vai crescendo em credibilidade, você vai começando a fazer uma rede de contatos, que são as pessoas que você se relaciona, que são fornecedores, clientes. Clientes nos ajudam a crescer muito. Com certeza. Eles dão as dicas, né? Dão as dicas e tem muito cliente que a gente nem sabe o potencial que ele tem. Sem e dúvida. ele gosta de fazer uma relação de negócio, de repente ele te procura. Olha, é o seguinte, tu tá fazendo aqui, eu vi, cara, tu trabalha tão bem, eu tenho um negócio lá assim, tal. Você não queria fazer uma parceria comigo? Já aconteceu inúmeros negócios desses, de pessoas me procurarem. Olha, Claro. eu tenho uma relação aqui, não quer fazer um negócio comigo lá?
E assim vai e acontece coisas muito boas. Exatamente, isso é o network. Para a gente terminar, Roger, se você fosse dar dicas para um empreendedor que está começando, o que você falaria assim? O que você acha que é mais importante? Primeira coisa, não existe negócio sem vendas. Então a primeira coisa que você tem que saber é o seguinte: como é que eu vou vender aquilo que eu estou disposto a fazer nesse meu negócio? Perfeito, vendas. Tem que vender. Tem que vender. Tem que ter um negócio que mas eu não gosto de vender. Tem que vender. Como é que você vai fazer? Da onde é que vai ser o dinheiro desse negócio? Isso, perfeito, isso é ótimo. Eu adoro o Flávio porque eu não gosto de vender. Aprenda a vender, goste ou arrume um sócio que gosta de vender. Eu nunca vi alguém dar uma resposta assim, sabe, tão... Parece fria, mas é isso aí. Sem vendas, não há negócio. Não há negócio. Não há negócio. Então, vamos lá. Na sequência, então, beleza. Venda é o negócio. Agora vamos lá. Sem venda, seu negócio também vai morrer. Então, ponto. A vida inteira vai cuidar de venda no seu negócio. Quer empreender, vai cuidar de vendas. Ponto. E aí, cuidar de vendas, vem tudo daí. Claro. Tem um bom marketing, tem um bom atendimento, entregar bem, blá, blá, blá. Aí vem todo o processo. Que é as pessoas e os processos. Se não tiver venda, não tudo tem nada. O restante não vale nada. Então, tem gente que se preocupa, o financeiro bonitinho, não sei, blá, 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 um monte de coisa, e não acontece. E esquece o perfeccionismo. Cria um produto, um serviço, sai vendendo. E no andar da carruagem você vai corrigindo e vai arrumando. O feito é muito melhor do que o perfeito. Não existe negócio perfeito. E se um negócio começou perfeito, ele começou atrasado. Porque na verdade é isso que acontece, né? Eu já percebi que normalmente os empreendedores eles não são perfeccionistas. Essa é uma característica. Ele olha o detalhe do detalhe, mas ele não é o detalhe macro, né? Não é o detalhe micro. É porque o que é perfeito? O que é perfeito? Não existe o perfeito. Sempre vai ter, porque muitas vezes você vai trabalhar com a expectativa do outro lado, do cliente. Com certeza. E aí como é que eu atendo expectativa? Como é que eu sei o que é bom e o que é ruim? Eu fui questionado esses dias que a pessoa me perguntou: Rogério, eu sempre ouvi a frase que eu devo atender o cliente como eu gostaria de ser atendido. Qual é a sua opinião? Eu falei, eu discordo dessa opinião. Por quê? Porque nós somos iguais? Não. O que você gosta é a mesma coisa que eu gosto? Não é. Então, para atender, eu tenho que atender como eu gostaria ou eu tenho que atender como você gostaria de ser atendido? Como eu gostaria. Eu tenho que me adequar a atender da forma que o cliente quer ser atendido. Claro. E aí isso faz a diferença. Cada cliente é um cliente, né? E quebre o tabu de que você não vende. Venda é atendimento, é relacionamento. Então, se você... Tudo é venda. Começa... A venda, sabe onde começa? Lá no choro do bebê para ganhar peito. Sim, já é uma venda. O choro dele é para conseguir o peito, para conseguir as coisas, exatamente. É o jeito que ele está se comunicando, ele está se posicionando para ele... Se ele está com dor, ele faz o quê? Chora. Chora para ele ganhar. Chora. Para atenção. E depois, quando eles começam a crescer, eles usam o choro como manha para ganhar atenção. Exatamente. E assim vai. A barganha, né? Já sabe vender, né, na barganha. A negociação, você tem uma negociação com filhos, você tem uma negociação entre marido e mulher, você tem é todo o processo de venda, gente. O processo de venda é um processo de negociação, é um processo de relacionamento. E não há negócio sem vendas. Ou seja, todos vendem. Então, esse tabu que você tem na cabeça, que muita gente diz, nossa, eu odeio vendas, eu não sou da... Gente, o tempo todo você está tendo relacionamento. É vender, é a mesma coisa, é igual. Então, não muda. Eu costumo falar assim, já fiz a questão assim, a pessoa, eu não gosto de vender. Você é solteiro, casado, você tem namorado? Sou casado, tenho namorado. Você se vendeu para ele. Perfeito. Se for uma mulher, ela, você se vendeu. Perfeito. Exatamente essa é uma venda. Palavra. É uma venda. Por quê? Porque as pessoas juntaram porque ela gostou de você. Isso é uma venda, né? Um ato comercial. Bom, o tempo passa super rápido. A gente teve muitos insights. Quero agradecer muito a tua presença, Rogério. Muito bacana. Você virou uma administradora de hotéis. Eu quero te dar os parabéns. Porque pela história que você contou, e o mais legal de todos é a forma com que você expôs com muita naturalidade como eu organizo, como eu dou liberdade e como eu cobro. Porque eu tenho certeza que se muitos aí empreendedores que já têm mais experiência, que já estão na ativa, tiverem um pouco desse conhecimento, eles vão viver muito melhor
e muito provavelmente vão ter melhores resultados. Não só de vida, mas até mesmo financeiro. Porque se você está mais alegre, se você está mais feliz, se você está com uma saúde melhor, você rende mais. Exatamente. A gente tem que estar sempre pronto para receber o sucesso. E pronto para receber o sucesso não é carrancudo, não é doente. Não é. A gente tem que estar não bem. é fora de forma. Não... A gente tem que estar bem. Exatamente. E estando bem, o sucesso vem. E o sucesso ele é uma soma de tudo, sucesso financeiro e tudo isso que importa. E eu tenho muito para mim, que é o seguinte, que é o sucesso, ele está muito em eu ajudar muitas pessoas. Para mim faz muito sentido. Então, pensa para você, o que faz sentido para a sua vida? E última dica que eu dou para empreendedor tem que ter algumas coisas que ele tem que parar de olhar só para o negócio e olhar realmente o que é que agrada ao Rogério, o que o Rogério gosta de fazer. Tire pelo menos 2 a 3 horas por dia para fazer aquilo que você realmente gosta. Que aí você vai começar a aprender a gerir melhor o seu negócio, porque daí você vai começar a tirar tempo para fazer o que você gosta e você não vai ficar engolido só dentro do seu negócio. É o primeiro passo para você começar a delegar e você começar a formar a equipe. Excelente. Muito obrigado. Até a próxima. Obrigado também.